o forrozinho. Olha. Ribainha só dançando. Ninguém. Eita alegria, ela. Olha que bonita é. Vestida de família Adams, Mortícia Adams. Esse colar aqui importado da Romênia, ó. Só no balanço do forró. Segura, pessoal! Fala, estudantes queridos! Olha aí, mais essa aula, estamos voltando com o nosso componente Fenômenos Ondulatórios, com o nosso intérprete aí, o André. Fala, André! Olha o André com a gente ali, ó. Dá aí pro André Ribalina. Fala aí, André. Ribalina aí também, fã também do nosso intérprete de Libras. Sempre passando os conhecimentos científicos para os nossos estudantes. Pessoal, o que acontece? Ai, Giba, eu tava com saudade de você. Faz tempo que a gente não se fala, que a gente não conversa um pouco sobre fenômenos ondulatórios. Hoje vamos retomar nossas atividades. Ó, mas antes, qual que é o componente? Tá aí para vocês aí na tela aí, ó. O aprofundamento. Olha, não pode esquecer, né, Ribalina? Não pode esquecer qual é o aprofundamento que você se inscreveu. Não pode, senão você vai ficar perdido aí, ó. Tá aí, ó. Cultura do solo, do campo à cidade. Qual é a unidade curricular? Ação humana e suas consequências. Qual é a componente que o professor Giba está trabalhando com vocês? Fenômenos ondulatórios. Ondas. É um curso, praticamente, nossos estudantes, é um curso de 6 meses, aí, quase 6 meses, de ondas. Tudo que tem a ver com ondas, eu estou falando desse curso. Não é só GPR. Ai, Giba, eu estou vendo aqui no nosso caderno aqui, que aí fala muito de GPR. E GPR é uma das questões dos conhecimentos que estamos trabalhando com relação às ondas e o solo. Mas estamos aproveitando esse curso, essa unidade curricular, para falar praticamente de ondas, tanto mecânicas quanto eletromagnéticas. Então, se você olhar bem, eu estou falando de ótica, eu estou falando de ondas mecânicas e eletromagnéticas, eu falei já da questão da geofísica, eu estou incluindo todos os conteúdos, os conceitos de ondas nesse componente curricular, certo? Então, você vai ter... eu quero saber de efeito Doppler do som, da luz. Também estou trabalhando nessa aula. Vou falar também do Hertz. Do Hertz é o rádio. A questão das ondas, as ondas de rádio. Também nessa aula. Satélites, comunicação via satélite. Estou falando também nesse componente de fenômenos ondulatórios. Então, tudo que está relacionado a ondas, eu estou aproveitando e passando para os nossos estudantes, tá? Beleza? Então, hoje, começa a aula de hoje, Ribalina. Ribalina falou, olha, estou aqui ansiosa para falar da aula de hoje, atividade 3, radiação eletromagnética. Já falamos de ondas eletromagnéticas e hoje vamos falar da radiação eletromagnética. E o objetivo de hoje é entender o que é a radiação eletromagnética e suas propriedades, ou suas características, né? Do ponto de vista de emissão de radiação, de energia, né? Radiação de eletromagnética, estou falando de as ondas eletromagnéticas se propagam no meio também que se propagam com forma de energia. E essa energia se chama de radiação eletromagnética, tá? No caso, essa é a aula de hoje aí, atividade 3. Só falta mais 2 atividades para finalizar aí o ano de 2022. Tá acabando, hein? 4º bimestre. Estamos aí em novembro, no 4º bimestre. Orientações para os estudantes. Aqui os estudantes estão cansados de ouvir isso, né, Gibalina? A Gibalina adora falar isso. Olha, anotem. Anotem isso aí. Não esqueça, né, Gibalina? Ela falou assim, ó, ela falou pra mim assim, ó, Giba, não vou falar mais nada. Não tem como falar mais nada. Tô cansada, eu já falei umas 10 mil vezes pra anotar. Quem não anotou até agora, né, Gibalina? Não vai anotar mais, acho difícil. Mas, vamos lembrar, Gibalina, que fala que essas aulas são inéditas. Não tem em outro lugar. Não tem. Tem ou não tem, Gibalina? Não tem. Tem algum livro sobre isso? Não vai achar. Você não vai achar um livro que fala sobre fenômenos ondulatórios aplicado ao solo. Não vai achar. É só aqui, no CMSP, né, em São Paulo. Então, coloque aí as orientações, porque o seu caderno de estudos é um caderno que vai ser importante para a prosperidade. Retomando ondas eletromagnéticas do ponto de vista do espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? É
uma forma de você uma forma de organização das ondas eletromagnéticas que você organiza de forma como? Você põe lá a frequência e o comprimento de onda. Olha lá, ó. Aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó? Aqui tá onde a frequência, ó. Ó, tá vendo aqui, conforme eu vou andando, tá vendo que a frequência vai aumentando? A frequência vai aumentando. Ó, a energia da onda vai aumentando, ó. A energia da onda vai aumentando, ó. A energia vai aumentando. Em contrapartida, o comprimento de onda vai diminuindo. O comprimento de onda vai diminuindo, certo? Então aqui eu estou aqui, desde aqui da onda de rádio, a FM e tal, onda de celular, micro-ondas, a parte aqui, né, do comprimento de onda da parte do ser humano aqui, né, que emite, aqui no caso. O que mais? Que é a região do infravermelho, ó, tá vendo? Ó? A gente emite no infravermelho, né, que é essa região aqui, calor. Aí tem lá, no caso, ondas que você tem a comunicação aí com controle remoto, também a questão do infravermelho. Você tem a parte visível, olha a região visível aqui, ó, é a região que o nosso olho se adaptou a esse comprimento de onda aqui, essa frequência, tá? E assim por diante, vai aumentando lá, no caso, a onda de raio-x, e aí, no caso, raios gamas, raio-x, ultravioleta, e assim por diante. E aqui, ó, aqui o raio-x, né? Você tinha um raio-x aí, ó, praticamente você está nessa região. E até a parte nuclear aqui, ó, certo? A parte de radiação gama. Então, o espectro eletromagnético, Gibalina, não pode esquecer, é uma forma de você organizar as ondas eletromagnéticas em forma de quê? De frequência e comprimento de onda, certo? Não pode esquecer. O que mais? Vamos falar de quê? Dele. Esse é um grande cientista, né? No caso, quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, temos que falar desse grande cientista aí, James Clerk Maxwell. Nasceu em 13 de junho de 1831, em Edimburgo, Escócia. Seu pai é advogado e sua família deixou a cidade logo após o seu nascimento. Maxwell editou, né, o seu primeiro livro científico, aí no caso, fala sobre curvas elípticas aos 15 anos de idade. Olha como esses caras são de outro nível, né? Com 15 anos de idade, pessoal, eu estava jogando bolinha de gude. Bolinha de gude. Pipa. O cara já editou um livro chamado Curvas Elípticas, tá? Então, para você ver como é que é o nível de trabalho aí do pessoal aí. O trabalho foi publicado na Royal Society de Edimburgo. Em 1847, ele foi admitido na Universidade de Edimburgo, onde permaneceu por 3 anos. Ele, então, estudou matemática na Trinity College em Cambridge, a mesma sistema aí que estudou Isaac Newton, certo? Ao nível de conhecimento, né, de cientistas aí, no caso, o Maxwell, né, que desenvolveu todos os cálculos e provou que a onda é a luz. Quem provou isso no ponto de vista de cálculo? Chegou lá no cálculo, né, fisicamente falando, que a luz é uma onda eletromagnética, foi esse aí, o Maxwell, né? E aí tem as grandes equações de Maxwell, também que se trabalha muito no eletromagnetismo, né? Quem faz um curso de eletromagnetismo vai passar para as equações de Maxwell aí. Ó, equação de onda eletromagnética, pessoal. Eu já falei da equação da onda mecânica, né, para vocês, né? Essa equação aqui, ó, V é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Essa aqui você usa quando eu estou falando aqui no caso de ondas mecânicas, tá? Mas existe a equação de onda, por quê? A onda eletromagnética, o que é uma onda eletromagnética? É um conjunto de campos elétricos e magnéticos que estão oscilando no espaço com a velocidade da luz, C. E aqui está mostrando ali, ó, o vermelhinho é o campo magnético e o azul o campo elétrico. Eles são perpendiculares entre si. Então, você pode montar uma equação de onda para o campo magnético, está aqui, ó. Vai aqui o delta ao quadrado do campo magnético, 1 sobre C, o C é a velocidade da luz, e aqui chama as derivadas, né? No caso, ao quadrado do B, o campo magnético, e o tempo, a derivada no tempo, certo? Aí eu posso montar uma equação de onda também para o campo elétrico, né? Para a parte do campo elétrico da onda. Também aí você vê aí essa interação. Uma equação de onda para o campo magnético e para o campo elétrico. Essa equação é a equação que você chega, né? Naquela equação que você chega no valor de 3 vezes ali, quase 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ou também, nossos estudantes conhecem, 300 mil km por segundo, a velocidade da luz no vácuo. Não pode esquecer, hein? Tá? Então quer dizer o quê? Através dessa equação, que depende do quê? Para você calcular esse valor, depende da permeabilidade magnética do vácuo
e depende da permissividade elétrica do vácuo também. Tem esse valor aqui constante. Aí você põe aqui, divide de raiz quadrada, você chega no valor da velocidade da luz, que é esse valor aqui, ó, 300 mil km por segundo, ou 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Ah, Giba, é daí que vem aquele valor de 300 mil km por segundo? É daqui, ó, dessa equaçãozinha aqui, que você mostra que, né, no caso, o Czinho tem o valor de 300 mil km por segundo, Gibalina! Gibalina ficou emocionado, falou, nossa, agora eu estou entendendo o que é a luz. A luz, a gente reflete sobre a luz, certo? Bate no seu rosto e chega até meu olho, Gibalina. E aí eu consigo enxergar você. Nossa, isso é bonito, hein? Nossa, estou emocionado. Pode chorar. A Carol quase chorou agora com a emoção da poesia da ciência, né? A Gibalina quase chorou aqui. Chora não, viu? Tem um lenço aí? Tem. Ó, o que acontece? É isso aí, 300 mil km por segundo, que é essa equaçãozinha básica aqui, que a gente fala da equação aí, no caso, as equações de onda e a equação que mostra. Ó, que mais, Gibalina? Ah, sim, a Gibalina já estava aqui desesperada, né? Ah, você esqueceu de falar da radiação eletromagnética. Não, tá aqui, ó. Radiação eletromagnética é o resultado da aceleração das cargas elétricas, né? A teoria da radiação eletromagnética foi desenvolvida por Maxwell e publicada em 1865, certo? Existem vários tipos de radiação eletromagnética, dependendo do comprimento de onda e da frequência que essas ondas estão oscilando. E aí, pessoal, vamos lembrar aqui, eu tenho aqui, olha lá, esse desenho aqui, esse gifzinho é bem clássico com relação a isso, ó. A onda eletromagnética está viajando nessa direção aqui, ó, certo? Com C. Então, o que é uma onda eletromagnética? Ela tem um conjunto de campos elétricos e magnéticos que se oscilam no espaço devido à movimentação de uma carga elétrica. E aí você tem a parte de uma onda, né? Chama ondas eletromagnéticas harmônicas. Você tem a parte que tem o campo elétrico, né? A direção dela aqui no caso, né? A direção dela. E aí o seno do ângulo, né? É uma onda senoidal. Então tem a parte do campo elétrico e tem a parte do campo magnético também, ó. Na direção do campo. E também é um seno do ângulo aqui, né? O ômega é a velocidade angular, né? Dessa questão. O tempo e aí a fase dessa onda, né? Aqui tem a ver com a fase da onda, certo? Então aí tá mostrando, né? Você pode aqui ver como que essa onda oscila tanto a parte elétrica como a parte magnética. E a direção que está oscilando essa onda. Aí, ó. Certinho. A Gibalina falou assim, olha, agora sim a Gibalina falou, tô começando a enxergar a onda. A onda, tô começando a perceber realmente o que é uma onda eletromagnética. Tá aí o Gibalina, está oscilando com, né, 300 mil km por segundo, com a velocidade da luz no vácuo, certo? Radiação solar. Quando eu falo de radiação eletromagnética, é bom falar da radiação solar, né? No caso, porque o Sol, uma estrela, está emitindo radiação, energia, certo? E aí acontece, essa radiação tem uma interação. Até a radiação, né, Gibalina, sair do Sol e chegar na Terra, a Terra tem atmosfera. E essa radiação ela é atenuada, depende da onde está, como que ela entra na Terra, e depende da região que é a interação da radiação. Então aqui, ó, a região da ultravioleta, né? No caso, ó, então, essa região aqui tem muita ultravioleta, né? No caso, aqui, ó, aqui estou falando aqui a interação com o O3, né? O ozônio. Depois tem a região visível, né? No caso, chega aí a 500 a 750 aí, nanômetros, e aí começa a ter a atenuação, né? Começa a cair, né? A intensidade. Ó. Aqui é a intensidade, ó, irradiância em watt por metro quadrado por nanômetro, né? Então aqui, ó, energia por área, né? Por comprimento de onda. E aqui é o comprimento de onda dessa onda aí. E aí, ó, conforme vai interagindo aqui, ó, com as moléculas de água, né? Você tem uma atenuação da radiação, banda de absorção da atmosfera, que vai aqui do H2O, CO2 e assim por diante, tá? Radiação do corpo negro, né, que chega a radiação emitida pelo Sol, que está aí a 5.778 Kelvin. Luz solar sem absorção da atmosfera, essa região aqui, ó, sem absorção. E a região do que? Do infravermelho, calor, tá? Então esse gráfico mostra como que é a interação da radiação, né, com a atmosfera da Terra, tá? Radiação solar na Terra. Então até chegar aqui na parte, né, que a gente está aqui, tem toda a interação da radiação com a atmosfera. A parte atenuada, a parte absorvida pelo tipo de gás que está ali na atmosfera, tem interação, tem quebra de moléculas, tem ionização, assim por diante. Certo? Ó,
Transmissão de energia. Ah, Giba, como é que transmite energia? Como é que você calcula a transmissão de energia através das radiação eletromagnética? Aí você tem a equação da intensidade, ó. Você tem aqui um ponto, né? Um ponto emitindo radiação para todas as direções. E aí você tem aqui um raio, né? Esse raio é o ponto, né? Onde essa onda está se propagando, né? No espaço. Ó, pessoal, imagina assim. Ó, se tem aqui um ponto, um ponto que está emitindo energia. Tá acelerado, está emitindo energia. Essa energia vai se propagando para todas as direções. Então tem um raio. Esse raio é a distância do ponto, né? Onde a onda saiu até o ponto máximo ali, ó. Certo? Então a intensidade da radiação depende do quê? Da velocidade da luz, porque estou falando de radiação eletromagnética, o μ, que é a permeabilidade magnética do vácuo, e do campo elétrico aqui ao quadrado. Então você pode calcular através dessa equação. Vamos lembrar que a intensidade é a potência sobre área, potência aqui 4πr ao quadrado é a área que está aqui, que está passando essa energia, né? No caso, 4πr ao quadrado. E o E, o campo elétrico, o C, velocidade da luz no vácuo, 300 mil km por segundo. É assim que está sendo transmitida a radiação, né? Como você tem um ponto aqui, né? No caso, essa radiação está sendo transmitida em todas as direções aí. Uma forma de sistema. Ó! Agora sim! Então eu sei como que aqui o espectro, como que é a radiação, como que é a transmissão de energia dessa onda. E aí, a relação. Qual que é a relação, Gibalina, entre a radiação e a temperatura? É uma pergunta que sempre foi feita e discutida, Gibalina. Os físicos e os cientistas perguntaram, olha, qual é a interação, qual que é a relação da radiação e a temperatura que o corpo está? Por exemplo, Gibalina, se eu pego aqui um termômetro, está aqui um termômetro, eu medindo a temperatura do seu corpo. Aí você está lá, 36,5. Ah, beleza. Então, agora por quê? Qual que é a interação, a relação da temperatura com o corpo humano? Temperatura, grau de agitação térmica das moléculas. Gibalina, não esquece isso aí. Quer dizer que você mede a energia interna de um corpo. É temperatura. Certo? Agora, depende como a temperatura do corpo está, que temperatura está esse corpo, ele emite um certo tipo de radiação, de tal comprimento de onda, que pode ser visível ou não. Olha, Gibalina, pode ser visível ou não. O nosso corpo, Gibalina, está a 36,5 graus Celsius. E com essa temperatura, eles calcularam qual que deveria ser a radiação emitida pelo corpo humano. E aí eles descobriram que é a radiação no infravermelho, calor. Então a gente emite infravermelho, calor. Certo? Qual é a equação que lida com isso? Aí está aqui para vocês, ó. Partículas carregadas emitem radiação eletromagnética. Maior temperatura, maior grau de agitação. Comentei com vocês, tá? Podemos relacionar a temperatura com a radiação emitida. Olha que legal. Através do quê? Da equação de Stefan Boltzmann. Tá aí, ó. Então, a energia emitida, aqui no caso, pelo Sol. Se você tem aqui a intensidade, eu tenho aqui a constante, eu sei a temperatura do Sol através dessa equação. Tá? Ou se eu sei a intensidade, se eu sei a temperatura e a constante, eu sei a intensidade. Esse sigma aqui é a constante de Stefan Boltzmann, que vale esse valor aqui, ó. Se você olhar bem, ó, watts, metro quadrado, por Kelvin a quarta, né? Que é a temperatura que é dada em Kelvin. A temperatura do corpo em Kelvin, tá? A temperatura que chama absoluta. Beleza? Então, através dessa equação, eu posso relacionar a intensidade. Lembra, pessoal, que a intensidade também, eu posso relacionar com a potência, né? Pela área, ou também relacionar também com o comprimento de onda, com a frequência, certo? E aí eu sei, pela temperatura, eu sei qual é a frequência que está sendo emitida. Aí eu sei se está no infravermelho, se está no radiação gama, se está no raio-x, assim por diante. Beleza? Aí, ó. Aí, Gibalina, então, já sabemos, Gibalina, como que eu sei a temperatura de um corpo só pela radiação que ele emite. Aí Gibalina fala assim, ai, grande coisa isso aí, você fala isso aí. Ah, que peso tem? Que peso tem? Isso foi uma descoberta enorme, porque através da radiação que as estrelas emitem chegando aqui na Terra, os astrônomos têm como saber a temperatura dessa estrela. Só pela radiação que ela emite, e aí você faz uma análise da espectroscopia dessa estrela, as bandas de energia, e eu sei, por exemplo,
do que é feita a estrela, qual é a composição química dela, qual que é a radiação que ela está emitindo, qual que é a frequência, tem a ver com a cor, também com a frequência que tem a ver com a cor, e assim por diante, e até o tempo de vida, se brincar, né? O fluxo desse sistema aí. Ó, tá para vocês aí, a interação a ideia da radiação com tudo. E outra questão importante, que não pode esquecer, Gibalina, é a pressão de radiação. Por quê? Por mais que você fale assim, a radiação é energia, mas a energia tem momento, tá? Então, além de energia, as ondas eletromagnéticas apresentam um momento linear. Momento linear, né? Massa vezes velocidade. Então, tem momento linear também, certo? Isso significa que se pode exercer uma pressão sobre o objeto, pressão de radiação, tá? Onde você tem aqui uma determinada área, tá vendo aqui uma certa energia, então vai sentir uma certa pressão nessa área. Então a variação da pressão depende da energia pela velocidade da luz. Eu estou falando de velocidade da luz por quê? Eu estou falando de ondas eletromagnéticas, absorção total dessa energia, ó, certo? O delta U é energia, aí eu posso calcular o quê? Ó? Qual é a variação da pressão quando está perpendicular, ou reflexão total, está aqui. Ou quando está aqui no caso, quando está a pressão que é força sobre área, eu posso relacionar aqui ó, 2 vezes a intensidade pela velocidade da luz. Certo, pessoal? É isso aí. Então, pressão de radiação, Gibalina, a onda eletromagnética, a luz também exerce uma certa pressão de radiação, né? Isso é verdade. Tem momento linear também incluído aí nesse sistema. Vamos fazer o exercício, Gibalina? Vamos fazer um exercise. Exercises! Olha, bem-vindo aí o Sidney, nosso né, parceiro também aí. Na Libras. Agora vamos falar o quê, Gibalina? Vamos fazer um exercises. Exercises! Vamos lá, exercises aqui para vocês. Um exemplo. Ó, uma onda eletromagnética plana de comprimento de onda de 3 metros propaga-se no vácuo na direção do X positiva em um campo elétrico E cuja amplitude é de 300 volts por metro, paralela ao eixo Y. Qual é a frequência dessa onda? Primeira pergunta. Qual é o fluxo médio de energia em watts por metro quadrado associado a essa onda? Se a onda incide uma placa perfeitamente absorvedora, como a área de 2 metros quadrados, a que taxa o momento é transferido à placa? E qual é a pressão exercida pela radiação sobre a placa? E aí? Gibalina, olha aí! Mistério! É um grande mistério. O que você acha, Gibalina? Vamos resolver isso. Calma! Não fica nervosa. Não fica... Calma, não fica nervosa! Calma, não fica nervosa não. Calma, você vai cair! Ô, pessoal, tá dando risada de você, Gibalina. Olha, Gibalina vai entrar aí, vai dar voador em todo mundo. É capoeirista ela. É a da voadora aí, ó. Tá, o seu ex-namorado tá lá, viu? O seu namorado tá ali, viu? Assustando todo mundo! Não pode assustar! Esse cara já falou lá. Não pode assustar, Gibalina. Ele tá lá. Ele quer falar com você, viu? Que você saiu com o guaxinim. E ele ficou bravo atrás de você o resto da vida. Ó, vamos resolver essa aqui, ó. Vamos resolver isso aí, Gibalina. Depois você vai falar com ele lá depois, ó. Ó, tá aí, ó. Giba, como que eu calculo a frequência dessa onda? Vamos lembrar que eu posso usar a equaçãozinha, né? C é igual, né, ao comprimento de onda multiplicado pela frequência, ó, certo? E aí, ó, eu venho aqui, ó. Se eu isolar a frequência, vai ficar C sobre comprimento de onda. O C tá aqui, ó, 300 mil km por segundo. Aqui deixou no número assim, mais próximo, para me chegar no valor mais próximo possível, tá? Então aqui é a velocidade da luz. E aqui é o comprimento de onda. Dividindo pelo outro, vai dar aí 1.10 vezes a oitava Hz. Já achei a frequência, ô Gibalina. Tá aí, ó. Agora, qual é a intensidade com relação ao campo elétrico, né, perpendicular no sistema? Então, eu vou usar a equação que a gente viu aí na aula anterior. Que a intensidade depende do campo elétrico ao quadrado, dividido por 2 vezes a permeabilidade magnética do vácuo e multiplicado pela C, que é a velocidade da luz. Tá lá, ó. Qual que é o campo elétrico, ô Gibalina? 300 volts por metro. Tudo isso aí ao quadrado. 2 vezes o quê? Aqui, a constante multiplicado pela velocidade da luz. Então vai dar isso aqui, ó. 119 watts
por metro quadrado. Essa aí é a intensidade em watt por metro quadrado. E para descobrir o momento, tá aí, ó. A variação do momento pelo tempo, né? Depende da intensidade, da área e da velocidade da luz. Dividido pela velocidade da luz. Tá aqui, ó. Tá aqui a intensidade, a área, 2 metros quadrados. O Czinho tá aqui embaixo. Você multiplicar esse vezes esse e dividir aqui e manter a base 10. Passiva vai dar negativa, vai dar 8 vezes 10 dá menos 7 newtons. Ô Giba, ele perguntou a taxa de momento pelo tempo. Pessoal, vamos lembrar que força é dada também pela taxa de momento, pela taxa do tempo. Isso aqui também é chamado de força. Isso aqui também, pessoal, é a segunda lei de Newton. Certo? Então, a taxa de momento pelo tempo é força. Tá aqui. A unidade de força para vocês aí. Certo? E aí eu posso usar também a questão da pressão de radiação, que é a variação do momento, a força é aplicada em uma determinada área. A força está aqui e a área, 2 metros quadrados. Essa é a pressão de radiação. 4 vezes 10 menos 7 Pascal, unidade de pressão também. Certo, pessoal? Gibalina, cansou? Tem mais? Tem sim, Gibalina. Tem uma atividade para os nossos estudantes. Pesquise sobre a pressão de radiação no interior das estrelas e sua importância para o equilíbrio dessa estrela, da estrela. Qual que é a importância de você? Vamos lembrar, né, Gibalina? Eu tenho que lembrar, Gibalina, sobre isso aqui. Ó. Vamos lembrar que você tem aqui uma estrela, que é um corpo gasoso, onde que acontece aqui? No interior desse corpo tem reações de fusão nuclear. Hidrogênio se transformando em hélio. Fusão nuclear, através aí da fusão nuclear, certo? Em hélio. E aí você tem a radiação sendo produzida aqui, ó. Então essa radiação, ela vai ela começa o quê? Começa a expandir em direção à superfície da estrela. Então exerce uma certa pressão aqui, ó. Chama pressão de radiação. Essa pressão de radiação, Gibalina, ela é importante por quê? Porque ela vai contrabalancear a força gravitacional que está empurrando toda a massa da estrela para o seu interior, ó. Por isso que é importante, o que mantém a estrela viva, Gibalina, é essa pressão de radiação. É a energia gerada no interior das estrelas que contrabalanceia com a força gravitacional que está fazendo o quê? Jogando essa massa, pressionando o núcleo da estrela. Quando começa essa pressão a diminuir, aí a pressão gravitacional, né, a força gravitacional começa a pressionar aqui, começa o sistema de evolução estelar, né, no caso. Então, o que mantém essa força aqui, né, que é a pressão de radiação, equilíbrio com a força gravitacional. Então, isso é importante, Gibalina, porque é o que mantém, Gibalina, a estrela viva. Esse equilíbrio hidrostático aí, ó, praticamente, né? A força gravitacional pressionando, jogando a massa por cima da estrela e a pressão de radiação mantendo a estrela ali coesa, né? No caso, gerando energia. Beleza, pessoal? Pesquise mais sobre isso aí, os estudantes, para eles saberem mais como que isso ocorre no interior. Vamos falar do Sol. Nossa estrela vizinha aqui, que fornece energia para a Terra e vida, né? Porque se não for o Sol, a radiação não tem vida, né, Gibalina? Se não é a radiação solar, não tem vida. E aí, o que acontece? Como que isso acontece nas estrelas, no Sol? E se isso diminuir? Se essa pressão de radiação começa a diminuir, o que acontece com o Sol? O Sol vai morrer, Gibalina? O que você acha? É uma pergunta interessante. Mas, vocês vão descobrir depois do Good Vibe. É o Good Vibe agora, pra gente finalizar aqui. Sextou, Gibalina! Chama o nossa finalização, pra gente ficar só curtindo. Até a próxima! Vamos lá!